Eu sei como é que é essa questão do ativismo religioso, como você bem sabe, né? Quando a gente é alcançado por Jesus e a gente vem de uma situação, vamos falar a linguagem que Jesus falou, né? Quem muito foi perdoado, muito ama. Então, como eu me julgava uma pessoa assim que tinha muitos pecados, então fui muito perdoado, automaticamente muito eu amei a Deus. E uma coisa que é impossível quando você ama a Deus é você não amar aquilo que Deus ama. A obra, né? Igreja, ministério. Eu uso um exemplo de Isaías 6, quando Isaías teve um encontro ali, né? Aquela visão profética, ele vê o trono de Deus, ele vê os anjos sobrevoando sobre o trono. E quando ele tem essa experiência com Deus, o que é que Deus ele pergunta para Isaías, né? A quem enviarei por nós? E Isaías ele diz: envia-me a mim, Senhor. Então ali é impossível a gente ter um encontro, uma experiência com Deus sem a gente não sentir a necessidade de ir pelo reino de Deus. Exatamente. Então eu fui essa pessoa assim que eu me doei tanto para a obra, que a mentalidade da pessoa nem sempre é ser recompensada por aquilo que faz, mas infelizmente lá no final de tudo acaba sendo isso que acontece, né? A gente quer ser recompensado por aquilo que a gente faz. Exatamente. E nem sempre a gente vai ser recompensado, é onde que vem a nossa frustração e a gente pode até se afastar do evangelho por causa disso, né? Pegando o gancho aí do que você falou aí, Wallace, é sempre bom também a gente entender que não existe possibilidade da gente amar a Deus e não trabalhar para Ele. O trabalho é uma evidência de que nós amamos a Deus. Não tem possibilidade de a gente amar a Deus e não trabalhar, não fazer atos para Ele. Tem uma passagem, aquela passagem de Pedro, depois que Jesus ele ressuscitou, onde Jesus Cristo ele chama Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Então o amor que Pedro tinha por Jesus era que ele trabalhasse para Jesus. Existe possibilidade de eu trabalhar para Deus sem amor, mas é impossível eu amar a Deus e não trabalhar para Ele. A gente tem pessoas que elas trabalham, vamos dizer assim, para Deus ou atividades ali na igreja, mas que às vezes não necessariamente ela está amando a Deus ali no seu interior. Mas quando nós de fato amamos a Deus, a gente age atos de serviço para o reino de Deus, que contribui para o propósito dele. É verdade, né? Essa é uma linha tênue, né? Que a pessoa tem que ficar nesse equilíbrio, né? Não Exatamente. associar o trabalhar para Deus com amar a Deus. Uma coisa está ligado com a outra, mas a outra coisa não significa exatamente aquela coisa, né? Fazendo aqui um trocadilho de palavras para dar um nó na cabeça dos nossos ouvintes. Mas descomplicando agora, trabalhar para Deus não significa amar a Deus, mas amar a Deus implica em trabalhar para esse Deus, né? Até mesmo em questão de gratidão, né? A gente, por gratidão a Deus, a gente se preocupa com aquilo que Ele se preocupa, né? A gente ama aquilo que Ele ama, né? Então a gente tem que fazer essa distinção.